Palco, por favor, Rodrigo Cabral. Uma salva de palmas para ele, por favor. Rodrigo é sócio e diretor de marketing e vendas da Progic, executivo de negócios sênior com 20 anos de experiência em planejamento estratégico e processos de inovação, apoiados por uma sólida formação técnica. Desempenho comprovado em vendas, serviços e gestão C-Level de P&D. Líder de muitos programas de inovação de sucesso que resultaram em novas receitas para experiências de trabalho passadas e recentes. Conhecimento em criar, capturar e entregar valor aos mercados-alvo. Entusiasta em construir equipes com propósito, motivadas, autônomas e alinhadas à estratégia corporativa. Rodrigo, muito obrigado. O palco é seu. Valeu. Muito obrigado, Zé. Bom dia a todos. A gente vai começar com o vídeo agora, Zé. Isso. Eu vou passar um videozinho rápido para falar um pouquinho da Progic, para quem não conhece, claro, e para reforçar o posicionamento atual que a gente tem. Com a plataforma multicanal de comunicação da Progic, você alcança 100% dos colaboradores de forma moderna e unificada. Com poucos cliques você cria, agenda e segmenta seus comunicados para TV, aplicativo, e-mail e pop-up desktop. Conecte suas pessoas, conteúdos e tecnologia em uma experiência digital única. Conheça o novo mundo da comunicação corporativa com o Progic. Bom, quem aqui já ouviu falar na Progic? Só para fazer um legal, tem bastante pessoa. Provavelmente todo mundo conhece a gente como TV corporativa, né? A gente tem 17 anos aí no mercado. O fundador da empresa está ali, ó, estou entregando ele. Ele é engenheiro, ele começou fabricando os equipamentos e foi assim que a empresa foi crescendo, né? Então, quem não sabia, a Progic ela começou montando equipamento em sala industrial e fazendo há 17 anos atrás, né? Mas ela cresceu, a gente viu, né? O Zé comentou a respeito da transformação que a comunicação passou nos últimos anos, a entrada de novas tecnologias, o impacto da pandemia que transformou a forma do trabalho. E a Progic teve também que se transformar e ela ampliou, então, o seu escopo de canais de comunicação e passou a ter uma plataforma de comunicação que envolve mais canais além da TV. Mas ainda somos muito reconhecidos como TV, né? Alguns números da Progic aqui. Estamos aqui dentro de um momento de expansão global, né? A gente está aí passando dos 15 países de atuação, mais de 1 milhão de pessoas impactadas, né? 17 anos de experiência. Nos últimos anos, a gente investiu muito em tecnologia. A gente, vou dizer assim, triplicou a nossa equipe de desenvolvimento de produto, né? Para ter novas soluções para o mercado. E a gente detém 100%, então, do know-how de como fazer hardware, de como fazer software para comunicação corporativa. E temos um pequeno orgulho aqui, né? A gente gosta de estabelecer relações humanas para dentro e para fora, né? A gente, no GPTW, se tornou foi reconhecido como a 3ª melhor empresa para se trabalhar no Brasil, na área de tecnologia, né? Além de outros prêmios também que a gente conquistou ao longo da nossa trajetória. Mas esses prêmios vêm de uma relação de confiança que a gente foi construindo ao longo da nossa trajetória, né? Então, atuamos em todos os segmentos, né? Em todos os estados do Brasil, e, obviamente, já, como eu falei antes, estamos atuando na América Latina, né? Principalmente nos parceiros que têm operações multinacionais e precisam fazer uma comunicação integrada, né? Multidioma, né? E com todos os diferenciais de cultura que acabam tendo por aí, né? O Zé falou, me entregou que eu sou do comercial, né, Zé? Mas eu vou tentar não ser comercial aqui, né? Na real, quem não sabe, eu sou formado em ciência da computação, então sou bem nerdzão, tá? E painel a respeito de tecnologia e estratégia. O painel que vai começar em breve é a respeito de tecnologia, estratégia tecnologia, dados e inovação, né? Que tem um pouco a ver com o meu background, né? Mas o que eu quero trazer aqui, já que vai ter dados, é um pouco de dados também, né? Então, primeiro eu vou fazer uma afirmação que comunicação interna é prioridade para a gestão de pessoas, né? Isso é fato, né? Existe uma relação forte entre a gestão de pessoas e a comunicação interna, e esse número é apoiado por uma pesquisa do GPTW, né? Que saiu agora, a pesquisa de 2025,
que fala que comunicação interna foi considerado o principal desafio de gestão de pessoas em 2024. Né? Então, ainda que a comunicação interna tenha vários formatos de incorporação na empresa, né? Às vezes como uma assessoria direta à presidência, comunicação externa, interna, relações, e assim vai, às vezes conectado ao marketing, né? Para trabalhar uma marca empregadora e outras coisas assim, e às vezes conectado com o RH, que inclusive é a maior, nos nossos números, é a maior relação que existe, né? Entre gestão de pessoas e comunicação interna. E a gestão de pessoas, então, está enxergando a comunicação como na tendências de gestão de pessoas de 2025 do GPTW, trouxe que a comunicação interna ela foi a principal dor de cabeça, né? Ou o principal desafio, né? Vira dor de cabeça quando é mal gerenciada, né? Então, para o profissional de gestão de pessoas, né? E, para esse ano, ela entrou entre os top 3, né, também, desenvolvimento de liderança, saúde mental, comunicação interna. Acho que só vai mudando a sequência, mas, basicamente, esse trio aí como sendo o desafio. Estatística é número vindo pelo GPTW. A Progic também faz uma pesquisa, né, uma pesquisa representativa em termos de número de pessoas, quem está disponível para baixar, tem bem mais informação do que eu vou trazer aqui. E o que a gente enxerga, né, dos desafios envolve o alinhamento de comunicação em escala, né? Quanto maior a empresa, maior a dispersão dos colaboradores, maior a diversidade cultural dentro da própria empresa, né? Fica difícil alinhar a comunicação em escala, né? Então, 50% considera que a CI não alcança todos os colaboradores, 35% possui equipe enxuta, né? É sempre aquela questão, né? É muita gente e pouca equipe para fazer todo o trabalho, né? E ainda a questão da mudança dos canais, porque os canais estão mudando, né? Então, o WhatsApp entrou como um canal, nas nossas pesquisas, o WhatsApp é um dos canais fortes, mas, ao mesmo tempo, é um canal difícil de ser gerenciado, né? Enquanto comunicação, porque você não consegue tirar estatísticas, né? E a outra questão é... Opa, deixa eu voltar aqui, que eu acho que eu passei... E volta para mim. Espera aí, achei o botão. Eu falei que era de tecnologia, estou errando aqui. Ó. Bom, engajamento e conexão, né? Eu vou acelerar um pouquinho para não pegar muito no nosso painel, né? Então, engajamento e conexão é um outro problema que a gente enxerga, um outro desafio, né? Tanto das lideranças, dos colaboradores. E aí entra a mensuração, né? Então, a mensuração como sendo uma coisa que a área de comunicação passa cada vez mais está sendo cobrada de comprovar o resultado do trabalho que está sendo feito, né? Então, ao mesmo tempo, de comprovar o trabalho que está sendo feito, a importância estratégica da comunicação aumenta, né? Então, isso aí acaba conectando. Então, fechando esse trio, esses números, né, trazer aqui para vocês um pouco do nosso posicionamento como Progic, que a gente acredita, né, que a comunicação ela é uma ponte para conectar, uma comunicação bem gerenciada, ela se transforma numa via, né, de conexão e engajamento das pessoas. E a Progic hoje, né, além da TV corporativa, também tem mais 3 canais, que é um aplicativo de comunicação interna, um aplicativo de comunidades, rede social, uma solução de ativação em desktop, de alertas em desktop de comunicados importantes e uma ferramenta de gestão de e-mail. Esses canais novos vieram, inclusive, da nossa aquisição da Simplifica CI, que também é uma empresa importante desse mercado. Então, é isso. Eu vou puxar aqui os assuntos do nosso painel, né? Não sei se tem o título do painel para colocar aí, mas se não tiver... Eu vou convidar aqui, encerrando a conversa, vou convidar a Girlane para vir conversar aqui, bater um papo a respeito de tecnologia, né, e inovação. Por favor, Girlane. A Girlane é coordenadora de comunicação corporativa e cultura Nascimento Apodi. Obrigado. Jornalista com 14 anos de experiência em comunicação corporativa. Possui MBA em comunicação, especialização em assessoria de comunicação e formação executiva em gestão de comunicação corporativa pelo INSPER. Há 7 anos atua na Nascimento Apodi, onde está à frente da área de comunicação, liderando estratégias voltadas para o fortalecimento de marca, relacionamento com stakeholders e engajamento de públicos internos e externos. Obrigado, Girlane, pela presença.
Agora eu vou chamar aqui ao palco o Thiago Timbó. Bom, Thiago, seja bem-vindo. Opa, todo mundo fala. Thiago é gerente de comunicação e sustentabilidade no M. Dias Branco, né? Há 18 anos responde corporativamente por comunicação interna e externa da marca corporativa, responsabilidade social e sustentabilidade. É formado em publicidade e propaganda, com pós-graduação em administração de empresas, assessoria de imprensa, além de mestre em sustentabilidade e inovação pela Universidade Federal do Ceará. Temos também a participação online do Ricardo Castellani. Oi, Ricardo, seja bem-vindo. Ricardo é gerente sênior de comunicação na Novo Nordisk, é jornalista com especialização em comunicação corporativa e influência digital e mestrado em sustentabilidade. Executivo em grandes organizações como Marelli, Whirlpool, Paranapanema e Fundação IOSP. Desde 2020, lidera a área de comunicação corporativa da Novo Nordisk no Brasil, empresa líder mundial em saúde. Muito obrigado, então, Ricardo. Acho que aqui, com isso, o nosso painel fica completo. Aqui. Acho que eu vou sentar também, né, gente? Senão... E é isso, vamos começar, vamos aquecer aqui os tambores. Temos aí 50 minutos. Opa, acho que eu... Boa, deu uma microfonia aí. Acho que a gente está pertinho aqui, aí dá. A gente vai bater um papo aqui, traçar um pouco aqui a conversa, que vai misturar inovação e tecnologia, e dados, né, e estratégia. Reforçando o que o Zé comentou, vocês podem colocar as perguntas, né? E tem que ver, Zé, como é que puxa a pergunta para eu colocar aqui no quadro, né? E eu vou puxar, vamos começar aqui, olhando para uma coisa bem interessante, né? Eu gosto de fazer um exercício assim, a respeito de, né, o que acontece se você mistura inovação com dados, né? Eu vou fazer inovação, vamos. Aí tu faz inovação. E desde quando eu estudava essa parte de inovação é quando a coisa dá certo, quando dá resultado. E só dá resultado se tu tem dados para provar que deu resultado, né? Então, inovação e dados andam de como é que é? Braços apertados aí, né? E ela tem a capacidade essa junção tem a capacidade de fazer uma transformação estrutural, né? E na comunicação interna, ou seja, que ao adotar uma visão de inovadora e ao trabalhar com dados, a gente enxergou nos últimos anos uma mudança profunda no papel da área de comunicação interna, né? Deixando de ser mais operacional, né, repassar o recado, para ser um ativo estratégico dentro da empresa, né? Então, aqui o objetivo é discutir como a inovação na estrutura, na governança, no uso de BI, dashboards. Quem aqui tem dashboards, né, no seu dia a dia, né? E inteligência artificial, que é outro assunto quentíssimo, né, está impulsionando a comunicação como protagonista no dia a dia da decisão das empresas, né? A primeira pergunta, vou lançar aqui, e aí deixa para ver como é que a gente vai puxar a primeira resposta, né? Começar pela Gilane, depois Thiago, e assim, Ricardo, não sei... acho que eu vou botar a mesma pergunta para vocês três, qualquer coisa, assim, um já respondeu, passa, a gente não pegou um pouco muito nisso, né? Mas a primeira pergunta é como é que vocês enxergam essa transição da comunicação, né? Quais foram os fatores que determinaram essa mudança, né? Vocês estão aí há bastante tempo em empresas importantes, vivendo essa transformação, e aí como é que foi, Gilane, por favor? Bom dia a todos. Primeiro, agradecer o convite de estar aqui hoje, vários rostinhos conhecidos de mercado, pessoas que eu tive a experiência ao longo da minha jornada de ter algumas trocas e também de trabalhar em parceria, que estão aqui hoje. Então, assim, muito feliz pelo convite. Rodrigo, assim, trazendo um pouco pela minha experiência de comunicação corporativa, focado no interno, da Cimento Apodi nos últimos anos, o principal aspecto que eu identifico desses últimos tempos direcionado para a gente é que, por exemplo, dentro da nossa reestruturação de comunicação interna, o primeiro passo foi
dentro da revisão do planejamento estratégico, reposicionar a área de comunicação interna, que respondia inicialmente para a diretoria comercial e agora passa a responder de forma direta dentro de uma gestão focada na presidência. Isso muito dentro da perspectiva de que a comunicação ela não é mais só a questão de canais ou de mensagens, mas ela é um braço propulsor e está ali dentro do coração da estratégia. E com esse processo de mudança, e focado dentro da inovação, o que a gente percebeu? Não adianta só a gente ter essa reestruturação, mas dentro do aspecto de inovação é de olhar para a nossa comunicação interna e identificar como que a gente tem trabalhado. É não só de olhar para o aspecto da companhia, mas de olhar como área mesmo. Como que a gente está fazendo esse processo de transição? E é aí quando vem todo o nosso processo de reestruturação de ferramentas de comunicação mesmo. Desde um processo de reestruturação de um portal para atender os nossos clientes, desde a automatização de alguns aspectos de inclusão de chatbot, para mapear toda a jornada do nosso colaborador. E é muito dentro dessa visão de que, canalizado dentro da inovação, a gente vai chegar na perspectiva de dados, e esses dados nos ajudam a ter uma ambiência do cenário em que a gente está. E tem um outro ponto também, que eu sempre falo que, antes de chegar nesse aspecto de inovação, a gente precisa ver a questão humana das pessoas, a parte de segurança psicológica. Para inovar, é preciso criar um ambiente em que as pessoas coloquem as suas ideias e tenham um cenário frutífero e próspero para que essas ideias elas possam, de fato, gerar inovação. E a inovação não só no sentido, que eu sempre falo, né, de uma forma bem genérica, do inventar a roda, mas é de você olhar para o que você tem e enxergar novas formas de fazer. E isso é o que está o diferencial da área de comunicação interna e dentro desse processo de transição também. E tem um outro aspecto que eu vejo muito dentro desse sentido, é de que, por exemplo, nós, enquanto profissionais, temos uma vantagem competitiva significativa dentro do mercado, pelo nosso acesso a diversas áreas. Isso nos faz ter uma visão do 360 e nos impulsiona a inovar cada vez mais na forma de fazer e na forma de entregar, olhando pelo aspecto humano das nossas pessoas e identificando essa experiência do nosso colaborador. Então, a comunicação interna hoje ela é o fator estratégico primordial para esse processo de transição dentro das companhias. Muito bom. Me apresentando, né? Sou Thiago Timbó, trabalho no M. Dias Branco há 20 anos. Eu sei que a gente tem aqui pessoas que estão fora do Ceará, né? Então, eu faço questão de apresentar a companhia como uma das detentoras das marcas Piraquê, da Adria, da marca Isabela, para quem vive no Sul. Então, a Mídias Branca é uma empresa que tem hoje mais de 20 marcas de produtos. Quem é do Ceará aqui sabe, né? Fortaleza e Richester, imagino que esteja na dispensa de vocês, né? Por favor. É fina também, farinha de trigo fina. Então, a gente é uma empresa de alimentos com 16.500 colaboradores, né, mais de 17 fábricas pelo Brasil, e a gente tem um baita desafio de comunicação interna, né, para alcançar esses colaboradores. Né? Eu sou de um tempo que o Zé não tinha cabelo branco. Né? A gente se reunia aqui, né, Zé, para discutir comunicação interna, e a gente estava num momento em que eu era o meu equipe, né? Eu implementei a área de comunicação dentro da companhia, então eu tive a oportunidade de acompanhar toda essa transição de um caráter ali mais operacional, né? De gestão de canais, de fazer somente a informação chegar para o colaborador, o que já não é realidade hoje, não é realidade que a gente vive, né? Aqui estou com o meu time de comunicação interna aqui prestigiando o evento. Hoje a comunicação ela é um vetor importantíssimo de gestão de pessoas, como a gente falou aqui, né? E de formação, de potencialização da cultura, de transformação da cultura. Né? Eu entendo que, inclusive hoje, na M. Dias Branco, em 2025, um dos projetos estratégicos da companhia é de evolução cultural. E a comunicação está trabalhando ativamente nesse projeto, apoiando todas as áreas e também executando algumas frentes importantes. Né? Então, assim, eu acho que esse processo de entendimento de comunicação, né, como gestão de canais, para uma área estratégica, que tem ali um peso na evolução cultural, na disseminação dos objetivos estratégicos da companhia, de fazer a conexão entre as pessoas, de gerar um senso de propósito. Acho que essa é uma etapa já vencida. Né? Assim, eu acho que hoje a comunicação interna já está estabelecida nesse sentido. E o que nos fortalece, eu acho que a gente vai adentrar um pouco mais adiante aí,
é na questão de adoção de indicadores, né, na questão de utilização de dados para fazer a segmentação, para fazer planejamentos futuros. Então, eu acho que a gente vai discutir bastante sobre isso aí nos próximos minutos. Ricardo, como é que está a transmissão? Está conseguindo acompanhar? Está tudo certinho aqui com a gente? Não, tô conseguindo. Vocês me ouvem bem também? Perfeito. Por favor. Ótimo, Pode gente. puxar aí. Primeiro, é um prazer para mim estar participando aqui, super agradeço o convite. Infelizmente, não pude estar aí presencialmente, seria um prazer, mas esses dias, acho que como para todo mundo, estão super puxados, e aí uma viagem acaba sempre onerando aí. Mas eu super concordo com os meus colegas, né? Falando só um pouco antes da Novo Nordisk, que a Novo é uma indústria de saúde, né? Nós somos uma indústria farmacêutica, estamos aqui no Brasil já há mais de 30 anos, é uma empresa centenária, né? Atuamos em algumas áreas como diabetes, obesidade, doenças raras, somos proprietários, né? Desenvolvemos alguns produtos, alguns tratamentos que vocês conhecem, acredito, como Ozempic, Wegovy, Rybelsus, e estamos aí atuando muito forte com educação, muito processo de educação da sociedade, sempre colocando o paciente em primeiro lugar, né? Eu sou responsável pela área de comunicação, eu tenho um gerente de comunicação interna que está até aqui comigo do meu lado, né? E eu acho que a comunicação interna aqui no negócio da farmacêutico, né? Eu vim de outros setores também, eu vejo também tô no mercado aí há alguns anos, né, algumas décadas talvez, mas eu acho que tem uma evolução realmente que aconteceu, né? Eu acho que saiu daquela área que ela fazia canais, né? A gente se preocupava só com mensuração de canais, enfim, e eu acho que hoje a gente é uma área que ela precisa estar dentro do negócio, a serviço do negócio e para ajudar a obter os resultados do negócio, né? Eu acho que se não existir, se a comunicação interna ela não tiver isso muito, os profissionais de comunicação interna não tiverem isso muito claro na cabeça, é uma área que não vai fazer sentido, ela vai ser uma área perdulária ali, ela vai ser uma coisa, uma área que de repente ela vai ser uma área que ela não é parte do core da empresa, né? Então acho que ela precisa estar envolvida nas discussões, ela precisa ser curiosa, ela precisa perguntar, ela precisa pedir para fazer parte das decisões, né, que estão sendo tomadas. Então acho que esse é um primeiro ponto. Quando a gente olha para a questão de dados, né, e aqui a gente briga muito por essa questão de trazer um mindset data-driven, que a gente fala, onde todas as decisões elas têm que ser baseadas em dados, né? E quando a gente olha isso, e eu olho muito o dado, que ele está em toda a jornada, principalmente na definição do problema, né? Qual que é o problema que a gente quer resolver com comunicação interna, né? E aí com inovação, gerando novas ideias, enfim. Mas eu acho que é sempre tomar muito cuidado para a gente não sair criando soluções, talvez, para problemas que não existem, né? E principalmente para a gente não se apaixonar por soluções que às vezes não estão endereçando um problema, né? Então eu acho que a gente precisa, antes de tudo, usar dados para definir muito claramente qual o problema que a gente tem. Então os dados eles vão dar essa base, né? Que problema que eu tenho? O que realmente isso está impactando no negócio? Como que eu posso resolver isso dentro do negócio? E aí, com esses dados, né, tendo um cenário original, aí sim vem o processo de inovação, aí vem o processo de criação de solução, e depois os dados voltam para medir, para saber se esse é o caminho que precisa ser tomado ou não, né? Dentro e eu acho que hoje, no mundo que a gente vive, a gente tem discutido muito aqui também a questão da agilidade. Não dá para a gente ter uma ideia que a gente vai implementar daqui a um ano, né? As coisas precisam ser rápidas, as coisas precisam ser práticas, precisam ser... E aí é muito aquela coisa tem a ideia, protótipa, implementa, vê se dá certo, se não der certo, muda o rumo, né? Eu acho que as empresas que elas têm essa possibilidade, né, do test and learning, né, da possibilidade do erro, né, eu acho que elas vão conseguir inovar e criar muito mais. Mas eu acho que toda essa criação, toda essa inovação,
ela precisa necessariamente e obrigatoriamente estar endereçando um problema, e esse problema obrigatoriamente tem que ter sido testado, visto e olhado por dados, né? Eu acho que esse é um pensamento que a gente tem muito forte aqui, porque nós somos uma empresa de ciência, baseada em ciência, fazemos pesquisa, muita pesquisa, né? Pesquisa médica, enfim, tudo que a gente faz é baseado em pesquisa, e isso acaba adentrando todas as outras áreas. Muito legal, muito legal. A gente estava puxando a respeito dessa transformação, né, da área de comunicação. A Girlane disse que estruturou toda uma parte de serviços, né, Girlane, para poder enxergar esses projetos que o Ricardo comentou agora, que tem que ter projeto, né, tem que ter clareza do resultado que se busca, senão você está fazendo uma ação que não vai cair em resultado, né? E o Thiago, ele deu o spoiler, que a gente ia discutir um pouquinho a respeito de dados aqui, né, Thiago? Que é onde encaixa a pergunta seguinte. Eu já vou misturar a pergunta 2 com a pergunta 3, né? Porque eu acho que no que eu tinha montado aqui, acho que vai fazer sentido, né? Ok, então dados são importantes, né? O DDD, né? Data Driven Decision, né? Que o Ricardo comentou, que é legal. Mas quais são os dados, né? No dia a dia, como é que vocês estão usando esses dados? Dá uns exemplos assim, de indicadores, de repente um projeto um pouco mais de dicas aqui, né, para o pessoal que está aqui, como é que está sendo resolvido na prática, né? E junto disso, né, na hora que você vai implementar o projeto, você vai sofrer resistências, né? Então eu queria que vocês explicassem um pouquinho de como é que vocês enxergam, mapeiam e trabalham essas resistências, né, dentro dos projetos que vocês desenvolvem. Tem tudo a ver isso que você falou, porque assim, uma das resistências, né, dentro da área de comunicação é a dificuldade, né, que eu acredito que já foi vencida em certa medida, da gente ter métricas objetivas do resultado dos nossos trabalhos. Eu me lembro muito assim, de congressos que a gente participava, que o tema era indicadores de comunicação interna, né? E participei de vários. E hoje, né, eu acho que isso já está um pouco mais apaziguado, de certa forma. Então, compartilhando um pouco das nossas experiências, né, a gente tem indicadores de engajamento dos colaboradores na nossa rede social corporativa, a gente mensura a quantidade de postagens, a gente mensura visualizações dos conteúdos que foram divulgados, a gente tem indicadores de execução de campanhas, né? É um exemplo também, indicadores de execução de programas de fóruns presenciais, né? Eu acho que também a gente pode falar sobre isso um pouco, né, da questão da humanização diante desses dados, né, de tudo isso que a gente trabalha. A gente aplica NPS, a gente estava tocando figurinha ali um pouco antes, então toda campanha, todo evento que a gente participa, a gente aplica o NPS e utiliza isso para retroalimentar melhorias nos próximos eventos que a gente faz ou nas próximas comunicações. Então, indicadores é uma frente importante que nos ajuda a vencer essa resistência que você trouxe, que, de fato, elas existem. Né? Elas existem dentro das companhias para um trabalho que mexe com algo um tanto quanto intangível ali, que é engajamento e tudo mais. Né? Mas a gente também se detém bastante sobre resultados de pesquisa de clima organizacional. A companhia tem essa prática recorrente, então lá existem perguntas muito interessantes sobre retenção, dos valores da companhia, se as pessoas conhecem a estratégia da empresa, se os gestores cumprem o seu papel na transmissão das informações para os colaboradores. Então você pega ali, eu faço isso demais, eu tenho uma pesquisa de clima toda lá no Excel, lá no meu computador, e eu tenho uma aba onde eu separei só as perguntas de comunicação, né, que tocam diretamente ali no assunto de comunicação, para ir monitorando a cada pesquisa. Né? E assim, só para finalizar aqui, acho que a nossa rede social corporativa hoje é o nosso principal hub de comunicação, né, e ela é muito metrificada, né? Ela tem bastante dados. Então, a gente consegue observar os colaboradores que estão acessando os conteúdos, de quais áreas eles são, de quais unidades eles são, e isso facilita bastante o nosso trabalho. Isso ajuda a gente a vencer, sabe? Aquelas falas assim, o pessoal não está, o pessoal da produção não está recebendo o conteúdo. Aí você puxa lá, facilmente lá no
no Insight o número de pessoas que eram auxiliares de produção que viram aquele conteúdo. E você já derruba ali um argumento de que as pessoas não estão vendo. Né? Tá ali, eu tenho uma inteligência que está... Vem os achismos, né? Não, os achismos eu adoro. Isso, eu acho aquilo, e aí tu mostra o número e fala, não tem nada a ver. Eu comentei com o Elvis ontem, né? Uma gestora chegou para mim e falou assim, olha, as pessoas não estão sabendo sobre determinado assunto. Eu falei, quais pessoas? Ela, não, 2 gestores que conversaram comigo. Peraí, 2 gestores que têm um perfil de relação com a comunicação totalmente específico, você quer tirar essas 2 impressões para 16.500 colaboradores? Não dá. Né? A gente tem que olhar o dado, a gente tem que olhar as pesquisas, o que o nosso rede social corporativa está dizendo. Principalmente se tratando de liderança, né? Que não dá. Ainda mais para assumir esse posto. Olhando para essa questão da resistência, é naturalmente porque a gente está lidando com pessoas. Mas existe a questão da gestão da mudança. É você gerenciar esse aspecto do fator humano durante os processos de transição. Dentro da PODI, a gente tem algumas metrificações. Algumas são compartilhadas, exemplo, a Pulses, para medir a perspectiva do engajamento e do clima dentro da companhia. Realizado semanalmente, a gente tem uma adesão hoje de 86%. É um número muito alto e significativo. Mas por quê? Tem uma estratégia de comunicação por trás. Existe um RH também ativo dentro do atendimento, junto da liderança e junto também das nossas pessoas no dia a dia. E aí entra um aspecto também, é um número muito elevado, mas é um número elevado porque tem uma estratégia, mas também existe aquela coisa da escuta ativa, que nada substitui também isso. Né? Além dessas metrificações, a gente tem todo um ecossistema de escuta ativa dos nossos principais clientes, tem a NPS também, que a gente faz avaliação, e além dessa avaliação de NPS do nosso cliente, a gente faz a avaliação do cliente do nosso cliente para entender se aquilo que a gente está entregando de forma direta para o nosso cliente, que vai atender o público final, se está fazendo sentido, se é coerente. Porque, às vezes, o meu NPS do nível de satisfação, ou então os indicadores daquilo que está sendo solicitado para o meu público, vai ter um percentual. Mas será que isso está de acordo com aquilo que efetivamente foi posto pelo nosso público final, dos nossos colaboradores? Tem as metrificações também de assessoria de imprensa, mas muito focado dentro da estratégia do negócio, que a gente acompanha, as nossas mídias sociais também, a gente faz esse levantamento, mas a gente cruza os dados também dentro da perspectiva do nível de engajamento do que a gente tem dos nossos canais internos, como aquilo que é também, de fato, das mensurações que vem do RH. E aí um fator que é bem interessante, sempre surge essas questões, mas tem fulano que não visualizou e tal, e você vai entrar lá dentro do dashboard lá, da plataforma de comunicação interna, e você visualiza que o principal público da operação visualizou, cerca de 80% daquele público visualizou. E aí você consegue comprovar e derrubar esse tipo de argumentações também. Para além desses indicadores, a gente tem migrado muito a perspectiva da atuação da comunicação. Frente à parte de dados, a gente estruturou toda uma plataforma, que foi aquilo que a gente falou, é um portal de comunicação que mapeou toda a perspectiva de experiência do nosso colaborador e de serviço das nossas principais áreas clientes. Lá é feito todo o processo de alinhamento do briefing, lá é condicionado todas as métricas de investimento que se tem disponibilizado para aquele tipo de campanha, e, no final, tem o NPS, que é dado pelo nosso principal cliente direto. Todos os nossos eventos hoje, principalmente tem o que a gente chama, que é o Conexão 360, que é o momento de alinhamento da companhia, com uma estratégia do negócio de acompanhamento dos nossos direcionadores estratégicos, que, inclusive, um dos nossos direcionadores estratégicos é a parte de inovação e o processo de acompanhamento de como isso está sendo levado dentro da PODI. Todos os nossos eventos antes a gente lança para a percepção dos nossos colaboradores e, no final, tem uma avaliação deles. E, com base nessas avaliações, a gente também consegue progredir para ter mais capilaridade e ser mais assertivos nos próximos eventos e nas próximas iniciativas também que a gente tem. E, para além disso, também a gente tem as nossas metrificações, não só de SLA, de acompanhamento da área, mas também dentro do nível de identificar o que é o comportamento daquele nosso público, o que de fato ele está querendo, como ele está se comportando dentro de determinado tipo de conteúdo, formatando mensais, até porque, assim, a gente tem um público muito diverso e pessoas que estão espalhadas pelo Norte e Nordeste. Então, eu tenho desde o operacional de fábrica, uma equipe de vendas que está circulando na rua, eu tenho um corporativo, eu tenho um administrativo de fábrica, que é um público muito misto, mas
como mensurar de fato essa questão da análise de dados para a tomada de decisão? E uma comprovação clara disso para essa nossa tomada de decisão é de que a comunicação agora ela é uma propulsora, né, para fazer o processo de transformação cultural, mas muito embasado em dados. Esses dados de engajamento, de escuta ativa, do que os nossos colaboradores estão precisando, identificar isso para uma tomada de decisão efetiva da alta liderança. Legal. Ricardo, eu vou fazer uma puxada de bola assim nos assuntos, tipo assim, o dado protege, né? Então o pessoal vem agredir meio assim questionar, né? E aí tu mostra, não, olha, esclarece, né? Então ele gera essa luz, né? E ao mesmo tempo o dado transforma, né? Transforma a área, porque você aprende com o que você está fazendo e principalmente se você repete essas pesquisas com uma certa ciclo, porque uma pesquisa só isolada ela não te dá muita direção. Mas aí você faz 6 meses depois, uma segunda pesquisa, vem mais, você compara o antes e depois, e aí começa a aprender e evoluir. Ricardo, contigo aí esse twist aí. Não, eu concordo com os colegas, assim, boa parte dos dados que a gente também levanta e acompanha são os dados que eles têm aí também, né? Então, é abertura de e-mail, é quantidade de pessoas impactadas, é NPS, é SLA e tudo mais. Eu acho que o passo que a gente está tentando dar aqui na Novo agora, nesse momento, que a gente tem discutido muito, é o quanto as pessoas estão retendo essas informações, né? Eu acho que a gente está tentando sair de uma análise muito de quantitativa e talvez ir para uma linha um pouco até mais qualitativa, no sentido de ok, eu mandei, a pessoa abriu o e-mail e tudo mais, mas ela absorveu essa mensagem, ela entendeu essa mensagem, né? Porque eu acho que a eficácia, né, da comunicação, ela está nesse ponto final aqui, né? Porque a gente pode fazer todo um trabalho maravilhoso, né, de design, de vídeo, de novos canais, enfim, etc. Mas se no final do dia a pessoa que está lá na ponta, né, ela não conseguir absorver essa mensagem, ou de alguma forma ela não agir da forma como a gente espera, né, ou que o negócio espera, eu acho que falhou, né? Não adianta a gente ter feito todo um processo perfeito, mas que não houve o resultado específico. Então, a gente tem se desafiado aqui internamente muito no último 1 ou 2 anos de como que a gente consegue mensurar esse resultado, esse impacto, quando que a pessoa, ela impactada pela mensagem, ela está gerando ela está mudando o comportamento dela, ou ela está absorvendo essa mensagem, ela está disseminando a mensagem que a gente quer. Então, acho que é olhar também. Eu acho que o próximo desafio, talvez, nessa parte de KPI, de indicadores de comunicação, seja essa etapa final, né? Que eu acho que é algo novo, né? Eu vejo algumas empresas que eu conheço também estão nesse desafio, né? Que é olhar esse pedaço final, que é esse pedaço de conseguimos, no final do dia, fazer com que a pessoa entenda o que a gente falou, né? Para não sermos acusados, né, no final do dia de que fulano não recebeu a mensagem ou não gerou o resultado, enfim. Eu acho que até nessa ótica de resultado a gente entender se a gente está conseguindo com os nossos comunicados impactar realmente a vida da pessoa ou fazer com que ela absorva aquele conhecimento, né? Então acho que é um novo espaço aí de trabalho que a gente está tentando explorar por aqui. Eu queria só fazer um complemento assim, à fala do Ricardo. Eu gosto muito da parte qualitativa também, né? Sou de humanas, né? Somos de humanas, né? Em geral. Então, assim, eu acho que a gente aplicar pesquisa e olhar o dado, seja para mensurar resultado, ou seja para identificar um problema, como o Ricardo trouxe, eu acho que você fazer escutas ativas, né? E aí usar método acadêmico mesmo, sabe? De ir a campo, fazer um questionário, ir ali perguntar para um grupo de pessoas, né? Fazer grupos focais para ajudar a decifrar esses dados, sabe? Eu acho que é um insight poderoso, assim, que nós da comunicação podemos aplicar nas companhias.
porque vai unir exatamente essa qualidade do dado, assim, a escuta ativa, ao que está acontecendo no campo. Clarifica muito mais aquilo que a gente... clarifica as soluções de comunicação que a gente vai oferecer. Até complementando isso, Tiago, foi até bom você pontuar, porque, por exemplo, a revisão do nosso planejamento estratégico dentro da companhia foi baseado dentro de equipes multiprofissionais de áreas diversas. Geralmente ele acontece top-down, né? Geralmente em algumas empresas top-down. Mas todo o diagnóstico, primeiro, foi uma rodada com essas áreas múltiplas, em que eles trouxeram alguns indicadores, mas, para a gente poder interpretar isso, a gente retornou com os colaboradores também dentro da perspectiva dos grupos focais, para interpretar esses dados, porque tinha alguns pontos também direcionados para a área de comunicação, a mensagem não está chegando, a estratégia não está clara e tal. E tinha alguns indicadores que apareciam e a gente ficou assim, não, a gente precisa entender o lado mais subjetivo da coisa, do que o colaborador de fato está querendo sinalizar aqui para a gente. Então, assim, essa escuta ativa do profissional de comunicação mais próximo também das áreas e dos colaboradores, ele tem uma efetividade significativa para dar um peso maior para essa interpretação de dados também. Que show de aula aqui, hein, gente? Deixa eu ver se eu entendi aqui. O dado objetivo, o dado quantitativo, ele vai te ajudar a levantar hipóteses. Tu só escolhe a hipótese. Pô, agora eu confio nessa hipótese aqui porque eu fui a campo, bati um papo e ajudou a reforçar, né? Então, eu acho que esse ciclo ele é muito importante, né? Na prática a gente chama, né, Igor? A gente chama de indicadores de esforço e indicador de resultado, né? Tudo que tu publica, posta, tu está fazendo muito esforço ali. Aí depois vem o indicador do resultado. Tá? Qual o resultado que você tem, né? Então, a gente usa essa duplinha dessa terminologia. Cada empresa usa o seu jargão, né? E é muito interessante. Eu vou puxar um caminho, uma tendência aqui da comunicação que é habilitada. Então, a gente trabalhou um bloco aqui muito a respeito de dados e transformação, né? da área. Né? A área se transformou pelos dados. Então, inovação com dados. Agora, eu quero falar de inovação com tecnologia. Né? Vocês deram uns spoilers aí, né? Mas quando a gente usa a tecnologia, ela permite a gente trabalhar a comunicação mais personalizada, né? Em escala. Né? Então, eu vou fazer uma ação de comunicação em escala, porque eu tenho um público muito grande, mas, ao mesmo tempo, eu vou manter o toque humano, o toque individualizado, né? Para poder ter mais efetividade na mensagem que eu quero gerar, né, e no impacto que eu quero obter. Né? Então, e hoje as soluções tecnológicas, as plataformas digitais foram citadas aqui, né, rede social corporativa, o próprio e-mail. Né? Ainda na nossa estatística, ainda o e-mail 99% das pessoas usam, tá, gente? Então, ele tem um jeitinho interessante de se utilizar, mas funciona também, tá? Então, como é que vocês estão fazendo hoje para poder entregar a mensagem certa, no momento certo? Quais estratégias, ferramentas? Já foram citadas aqui alguma agora? Acho que, de repente, uma lista simples, né? E aí eu vou pedir para o Ricardo começar, que ele tem ficado por último. Ricardo, vou te dar... Abre esse papo aí. Ou seja, como é que você está trabalhando essa personalização com tecnologia para mandar mensagens relevantes no formato adequado? Vamos ir nesse caminho aí. Legal. Eu acho que a tecnologia ela ampliou as nossas possibilidades, né? Eu acho que, né, eu como estou bastante tempo já trabalhando com comunicação e comunicação interna, eu passei, acho que, por todas as fases, né? Do quadro de aviso ao e-mail, à rede social, aos alertas, reunião. Eu acho que tem algumas coisas que elas permanecem muito forte, né? Então, assim, e que vão e ampliam esse arcabouço de possibilidades, né? Então, desde uma rede social, desde uma TV, né? Mas também, por exemplo, nunca saiu de moda, e eu acho que nunca vai sair, o líder. Né? O líder ele precisa ser um comunicador. O líder ele tem que, eu sempre brinco que todos os outros canais de comunicação da empresa eles têm que reverberar o discurso da liderança, né? Ele tem que apoiar o discurso da liderança,
porque ele tem que ser a prova do discurso da liderança. Então, assim, eu ouvi da minha liderança uma coisa, e aí ele vai ouvir também, ele vai ver a mesma mensagem na rede social, ele vai ver a mesma mensagem na TV, na newsletter, né, em outros canais. Então, assim, eu acho que é todo um reforço, mas essa credibilidade, ela precisa vir da liderança. Então, acho que o passo inicial, né, é trabalhar com a liderança, e a liderança, para trabalhar com liderança hoje, que é um público extremamente estratégico, existe muita tecnologia também que você pode empregar. Então, em grupos específicos, desde grupo específico de WhatsApp, desde um grupo específico dentro do Teams, a gente usa muito Teams aqui na Novo, né? Desde reuniões específicas, desde reuniões híbridas, né? A gente nunca mais parou de fazer reunião híbrida igual a gente está fazendo aqui, então sempre tem gente espalhada pelo Brasil inteiro. Então, acho que a tecnologia, ela possibilitou essa maior integração, uma maior agilidade, né? Eu lembro que eu já tive que lidar com greve numa época sem WhatsApp, sem nada. Então, a gente, para entrar em contato com os... Eu lembro que a gente, para entrar em contato com os funcionários, para deixá-los a par do que estava acontecendo no dia a dia, a gente contratou, sei lá, 50 motoboys, imprimiu carta e mandou os motoboys entregarem na casa das pessoas essas cartas. Então, assim, isso eu estou falando, sei lá, de 15 anos atrás, 20 anos atrás. Então, eu acho que a gente ajuda, hoje é muito mais fácil, porque hoje você tem lá os grupos de WhatsApp, você consegue se comunicar muito rapidamente, enfim, então a coisa ela flui de uma forma muito mais tranquila. Então acho que a tecnologia ela ampliou, mas eu costumo bater na tecla que a gente tem que tomar cuidado também com o ser humano, isso já foi dito pelos colegas que estão aí, né? Existe um ser humano do outro lado, né? Nós somos seres sociais, nós gostamos de nos relacionar pessoa com pessoa, né? E aí por isso que eu defendo muito o papel dessa liderança, né? E aí a tecnologia ela entra para facilitar muito nesse processo como um todo, dos diversos canais. Eu acho que só para encerrar também, tomar cuidado também, porque hoje o céu é o limite, né? Você pode ter 300 canais diferentes para cada um dos seus públicos e tudo mais. Mas a gente precisa lembrar que está todo mundo muito saturado de informação. A gente vive por um processo de infodemia muito forte, onde está todo mundo saturado, com muita informação recebendo de tudo quanto é lado. Então, é o WhatsApp, é o Instagram, é o TikTok, é tudo ao mesmo tempo, é a esposa ligando, é o marido berrando, os filhos na escola. Assim, tá acontecendo, tem um planeta acontecendo e a empresa achando que ela é protagonista da vida, de repente, do funcionário, tentando entuchar o funcionário com 300 canais, 900 informações diferentes. Então, acho que também cabe à área de comunicação interna também ter esse cuidado de falar, tá, eu preciso de muitos canais realmente, eu preciso realmente ter 18 canais, 20 atuações. A gente aqui na Novo, por exemplo, nosso principal canal é uma newsletter. É uma newsletter e um e-mail. A nossa taxa de abertura é gigantesca e nas pesquisas que a gente faz, assim, o pessoal realmente absorve, tem absorvido a mensagem. Porque a gente tem tentado concentrar tudo isso. A gente também tem TV corporativa, a gente tem o Yammer lá, que é o Vive Engage, a gente trabalha, né, temos reuniões, etc. e tudo mais. Trabalhamos muito forte a liderança. Mas o quanto que a gente concentra essas informações também num único espaço, para as pessoas também não ficarem perdidas de, puta, onde eu vou procurar essa informação que eu vi em algum lugar, né? A gente já se perde no dia a dia, que a gente não sabe, de repente, se a gente recebeu aquele convite para uma festa por e-mail, pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo direct do Instagram, onde que está isso? Então, se a gente conseguir facilitar também a vida do funcionário, eu acho que a gente está cumprindo o nosso papel também. Muito legal. Gostei do motoboy como tecnologia de conexão com pessoas também. A criatividade, ela tá aí, tem que usar mesmo. É interessante esse ponto que ele ressaltou, porque, por exemplo, a gente está muito dentro dessa perspectiva de usar a tecnologia, mas a gente tem que entender que a tecnologia é um parceiro, ele não pode ser o fim. Para tudo aquilo que a comunicação interna está desenvolvendo, está se propondo a entregar, e trazer o lado humano das relações. Hoje a gente tem a Ana, que é a nosso chatbot, a nossa assistente de comunicação virtual, e ela está muito parametrizada para isso, para entender quem é aquele colaborador, qual a necessidade, e, ao mesmo tempo, ela nasceu de uma necessidade da área de comunicação interna. Nós temos muitos desafios no dia a dia e muitas demandas
que era em alguns momentos operacionais e que eu acabava tirando o time de uma parte estratégica, até mesmo para o desenvolvimento deles, para estar ligada para essas situações do dia a dia. Então, a Ana nasce justamente nessa perspectiva de automatizar alguns processos que nós temos, em que ela consegue também me dar indicadores sobre esse tipo de público que está acessando, e ela ainda consegue entregar de forma rápida aquilo que o meu cliente interno hoje necessita, de forma muito rápida. Tudo que ele precisa, ele vai lá, Ana, estou precisando de um comunicado para determinada situação que a gente chama de conexão das áreas. Ele vai lá, coloca as informações e a Ana entrega isso para ele. Coisa básica do dia a dia na forma de fazer assinatura de e-mail que gerava um volume gigantesco para a gente para demandar isso. Hoje, qualquer colaborador que entra dentro da companhia vai lá no chatbot da Ana e diz: Ana, preciso da minha assinatura atualizada. A Ana automaticamente manda e ainda manda para ele sinalizando de como é que ele pode colocar aquilo dali dentro do e-mail dele. Então, são situações do dia a dia, do uso da tecnologia, que a gente tem que se apropriar também para trazer essas novas formas de fazer e, ao mesmo tempo, entender que a comunicação ela precisa estar amparada dentro da estratégia e não estar focada nessas operações do dia a dia que podem ser utilizadas com o uso da tecnologia para facilitar a experiência do nosso colaborador. E ela surge assim do nada? Não, ela surge com base em dados e indicadores do nosso público, muito dentro de uma perspectiva de avaliação daquilo que eles desejam, do que eles anseiam. E aí a comunicação vem com outro olhar. O direcionador estratégico da companhia é inovação. Como que a gente vai inovar entregando o serviço e entendendo a jornada de experiência do nosso cliente para entregar o melhor, mais automatizado, rápido e dentro de uma perspectiva daquilo que ele deseja, sem deixar o lado humano da questão. Então, a Ana ela vem com essa roupagem muito de entrega, de uma forma assim, bem palpável, para vocês entenderem do que a gente tem. E a gente vem com uma outra estratégia de comunicação com o uso da tecnologia. A gente está migrando do Workplace para o Work Vivo, que é uma ferramenta do Zoom, muito uma interface de rede social próprio daquilo que os nossos colaboradores já têm contato no dia a dia. Mas a estratégia de comunicação é utilizar os serviços de forma centralizada como hub de comunicação para que isso seja direcionado de forma direta para eles, para ter essa experiência mais canalizada e mais direcionada. Então, assim, é uma visão do uso da tecnologia como um parceiro, mas que nós, enquanto profissionais de comunicação, precisamos entender do negócio, precisamos direcionar para dentro da nossa área o que a gente pode automatizar dentro dos nossos processos, utilizando de indicadores e de tecnologia, para isso se ligar com a estratégia de negócio da companhia também. Então, é por isso que eu sempre falo, né? Nós, enquanto comunicadores, temos uma baita oportunidade dentro dessa fatia de mercado. A gente só precisa ter conhecimento, de fato, de onde nós estamos e o que aquilo dali precisa da gente para trazer essa tecnologia de forma mais assertiva para aquilo que a gente deseja entregar. Eu queria fazer um gancho com a fala do Ricardo, sobre a questão da liderança, né, como o principal vetor de comunicação. A gente, com base na pesquisa de clima, a gente entendeu que tem ali um gap importante na faixa de média liderança, na sua competência de comunicadores lá dentro da companhia. E aí a área de educação corporativa me procurou para a gente montar ali um treinamento, né, e tentando abordar os temas ali que foram identificados como gaps. Ajudei a montar e fiz questão de ser a pessoa que vai ministrar esses treinamentos nas unidades que a gente entendeu que era crítica. Obviamente porque eu vou transmitir a minha experiência de comunicação, mas porque eu quero lidar olho no olho com esses supervisores para entender exatamente o que está acontecendo. Então, queria trazer esse exemplo aqui, só para mostrar um pouquinho de como o dado deu o start para que a gente pudesse pensar numa ação de educação corporativa e como eu fiz questão de estar lá para poder viver, estar no dia a dia com eles, porque aí eu vou comprovar, né, o que está trazendo ali aqueles dados. Né? Então, eu queria só fazer esse gancho com o Ricardo, porque eu também acredito na liderança como um vetor importante de comunicação. Na verdade, isso é o papel da liderança, né? Faz parte do pool de competências da liderança, o principal. Sobre canais de comunicação, a gente também concentra tudo na nossa rede social corporativa, todos os serviços estão lá, da companhia. E a gente usa uma estratégia que a gente chama de iscas. Tá? Então, a gente... Por exemplo, a gente tem os perfis de colaboradores. Tem os externos, que são vendedores e promotores, mal pisam na empresa.
Tem o operacional, que é aquele que está ali nas linhas de produção ou na área de logística, carregando os caminhões. O administrativo, que tem ali o contato com o computador, né, muito mais facilmente. E os líderes, também a gente enxerga o líder ali também como um público específico. Então, tem o WhatsApp, onde a gente joga a isca já com uma linguagem mais adaptada, cheio de emoji, mas com um link para quando clicar lá, ele lê a notícia completa, mais recheada de dados ali na nossa rede social corporativa. O e-mail, a mesma coisa. Manda o e-mail, traz ali uma informação básica, mas linka para a nossa rede social corporativa. Os próprios murais com QR Code também, para que vejam a matéria completa na nossa rede social corporativa. Então, a gente tem atuado assim, dessa forma, resumidamente. Muito legal. Estou olhando aqui, de olho no timer que está terminando ali, mas eu acho que a gente fez uma boa cobertura dos assuntos de inovação, dados, tecnologia. E eu tenho aqui algumas perguntas, não vai dar para a gente conversar todas, mas eu vou fazer um combinado aqui com vocês, de repente uma ou duas pessoas responder, não vai se estender muito, né? Talvez aquele que tem mais a ver com aquele ou aquela que tem mais a ver com a pergunta, né? E aí a gente segue desse jeito. Assim, o papo tá bem legal, mas a gente precisa encaminhar aqui para os minutos finais. Então, primeira pergunta aqui. Como lidar com o engajamento digital dos colaboradores em uma unidade industrial, visto que há limitações como o uso do celular e o acesso à internet? Acho que os três querem que responder, né? Vou ter que sortear, né? As áreas comuns lá da companhia tem Wi-Fi corporativo, né? Então tem um horário de intervalo. A gente sabe que ele utiliza essa rede social também no trajeto. Então, assim, resumidamente, tem sido o principal. A gente percebe pelos dados, né, do engajamento, mais de 65%, né, de uma empresa que tem ali 10 mil colaboradores que são de chão de fábrica, né? Legal. Acho que vocês três podem responder. Essa pergunta tem tudo a ver com todo mundo aí. Tem, né? Pelo fato de termos um público bem diversificado, principalmente de industrial, mas pelo aspecto da segurança também, né? A comunicação também tem que olhar por esse olhar, como que vai engajar se tem essas limitações. Mas temos pontos de Wi-Fi dentro das unidades também, temos intervenções de ativação de campanhas ou então de algum outro tipo de comunicação que a gente deseja fazer com esse colaborador. E tem também a gente não estimula a questão da utilização da nossa ferramenta de comunicação corporativa, a plataforma fora dos horários, isso não é próprio da nossa estratégia, mas de elencar pontos com intervenções e também com acessos à internet para que facilite esse processo. Um outro ponto que a gente está fazendo agora nas rotas de deslocamento, que não tinha, porque a gente está em Quixeré, né? Somos uma indústria de cimento localizada em Quixeré, que fica quase na divisa com o Rio Grande do Norte, e com um público industrial de praticamente 90%. Então, lá, o acesso à internet fora da fábrica ele é um pouco mais restrito. Então, tem as rotas em que a gente consegue agora, de forma efetiva, fazer com que o colaborador consiga acessar um conteúdo mais diferenciado. Mas, de fato, existem essas limitações, mas a gente vem com a parte de inclusão de pontos, de Wi-Fi, ações de ativação daquilo que a gente julga que seja importante e estratégico para ele poder se envolver e ter mais subsídios e informações. E tem o mural que a gente chama de mural digital integrado, que fica nos pontos estratégicos espalhados pela fábrica, que as principais informações que são de interesse para engajamento, elas ficam estáticas, e aquilo que é semanal e que precisa ser atualizado, fica dentro da TV. E, com isso, a gente cruza as informações com o que a gente tem dentro do Workplace para poder facilitar o acesso deles também, porque o nosso uso é por aplicativo, né? Então, ali na hora do almoço, um deslocamento, ou então até mesmo quando ele sai da atividade, ele consegue ter o acesso. Bom, só falando rapidinho, na Novo a gente tem uma fábrica que fica no norte de Minas Gerais, né? Uma fábrica relativamente grande, tem mais de 2.000 funcionários diretos ali, e eu acho que as estratégias elas são muito parecidas, né? Então Wi-Fi disponível para todo mundo, mural eletrônico, e aí eu destaco 2 pontos. Eu acho que de novo, liderança, né? Eu acho que a liderança ela tem que fazer o seu papel, né? Então, nos diálogos diários, enfim, acho que todo mundo tem aqui, né? Diálogo diário de segurança, aquela coisa toda. Eu acho que você tem que aproveitar esses rituais que já existem da liderança com o seu time para realmente passar as informações que são
importantes ali. E uma coisa que eu acho que é uma coisa bacana que foi criada lá em Montes Claros, que eu acho que super funciona, foi criado um perfil no Instagram fechado só para os funcionários, né? Então isso quem controla é a comunicação interna, então quem entra e quem não entra. E o bacana é porque você tem uma ferramenta que todo mundo já está acostumado, que é o Instagram, então todo mundo já sabe usar, dentro de um grupo que é super específico, né? Então é um grupo fechado específico só para funcionários. Então isso tem funcionado muito bem, o engajamento é altíssimo, né? Então o pessoal eles comentam, falam muita coisa. Então acho que acaba a própria plataforma, como as pessoas já estão acostumadas, né, com outros perfis em acessar no dia a dia, elas conseguem acessar ali também e comentar e curtir e fazer as coisas. Então acho que esse é um lado. Mas todas as ferramentas que vocês falaram, a gente acaba também atuando de forma muito integrada, mas eu reforço que eu acho que o papel da liderança ele é sim primordial, principalmente para o pessoal que trabalha dentro de fábrica. Muito legal. Bom, temos 2 minutinhos aí, eu vou pedir para serem breves na próxima pergunta, para a gente fechar aqui. A pergunta é, com a inovação e chegada da IA no cotidiano, quais tecnologias e tendências são usadas... não, mudou aqui para mim, peraí, perdi um negócio, eu vou recomeçar aqui, que essa aqui estava mais embaixo. Como que vocês não saturam o colaborador com as pesquisas de satisfação, né? Eu acho que... Eu vou mudar essa parte da IA, porque acho que no painel hoje tem discussão de IA. Então, vou fazer essa pergunta, visto que muitas áreas dentro da empresa também precisam dessas métricas e dados. Ou seja, todo mundo querendo fazer pesquisa. Como é que vocês harmonizam esse trabalho aí? A pesquisa de comunicação interna ela não acontece, ela é semestralmente, uma no primeiro e outra no segundo semestre, que essa é a nossa proposta. Agora, de clima e de engajamento é semanalmente, mas não são sempre as mesmas perguntas, porque, na verdade, existe um recurso de IA que vai diretamente para tentar identificar o perfil com base nas respostas que esse colaborador está dando e no nível de avaliação, e ele vai reformulando para tentar identificar essas percepções daquilo que o colaborador está sinalizando. Então, assim, vira uma rotina. No começo, talvez, eu acredito que os colaboradores ficaram um pouco resistentes a esse processo, mas quando eles visualizaram que aquilo que eles estavam colocando dentro da PUS, que é uma avaliação semanal, estava acontecendo de fato na prática como um plano de ação, visando aquilo que eles estavam colocando, eles começaram a perceber que aquilo é uma ferramenta estratégica para um processo de mudança dentro da companhia e como um canal de comunicação para que eles também deem feedback sobre questões de produtos, de serviços, de comunicação. Então, hoje, eu acredito que essa resistência ela é bem menor, tanto que isso reflete na nossa taxa de engajamento de 86% relacionado a isso. Então, atrelar a perspectiva de serviço, o plano de ação a essa questão para não saturar, eu acredito que é um caminho para a gente tentar reverter um pouco mais dessa percepção por parte dos colaboradores. Ricardo, Thiago, está tudo bem para a gente encerrar? Vocês têm algum ponto-chave para colocar? Só fazer um exercício aqui com todo mundo aqui, já que a gente falou de IA antes, é uma curiosidade minha aqui para encerrar. Quem aqui já está usando IA no seu dia a dia, oficial, ou seja, com uma ferramenta da empresa, ou oficiosamente, né, usando as ferramentas gratuitas? Só levantar a mão quem está usando. Gente, vocês já tinham feito essa pesquisa? A gente fez recentemente em alguns lugares, a gente descobriu assim, mais de 80% dos funcionários já estão usando. E às vezes a empresa nem se movimentou ainda para organizar esse trabalho dentro da empresa. Assim. Então, eu acho que essa transformação está mudando. Tinha essa pergunta de IA aqui, eu vou responder essa pergunta com esse choque aqui que está todo mundo usando, de alguma forma, e encerrar o painel. E agradecer aqui a presença da Gilane, do Thiago e do Ricardo, lá de São Paulo, vindo remotamente. Vamos seguir a programação. Obrigado, Falou, pessoal. gente. Obrigado, pessoal. Muito bom. Pessoal, se vocês puderem ficar 30 segundinhos, só para tirar uma foto, a gente vai registrar aqui. Pode ficar aí, Rodrigo, em cima do palco mesmo. O Luiz Paulo está vindo já para cá.